E muito bem, e de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Ramos. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Permitam-me primeiro um cumprimento muito especial ao Jorge Ricardo, pela amizade de há muitos anos e a quem agradeço naturalmente o convite. É uma honra e um privilégio estar hoje aqui com Francisco Assis, por quem tenho uma admiração e um respeito muito grande. Isto não é uma troca de galhardetes, é mesmo assim. É a primeira vez que estamos numa situação destas, mesmo numa troca de impressões mais do que um debate. Permitam-me também um cumprimento ao Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Vereadores, Srs. Autarcas, ao Dr. Armindo Abreu, a todas e a todos. É muito mais fácil fazer uma intervenção depois do Francisco Assis ter feito, por um lado, este enquadramento relativamente à evolução histórica da própria União Europeia, a primeira Comunidade Económica Europeia, e relativamente às considerações que ele teceu sobre a situação da Europa, com as quais eu concordo inteiramente. Eu sou como ele um otimista, sou como ele um europeu convicto, e tenho também uma crença de que a Europa é a melhor solução para Portugal. É uma solução possível, mas é uma solução que exige muita discussão, muito debate, e como dizia o Eduardo Lourenço, enfim, a discussão sobre a Europa é tão velha quanto a Europa. Não é uma discussão dos últimos anos, nem das últimas décadas, é uma discussão desde sempre. Mas permitam-me uma primeira nota, aliás, partilhando uma experiência recente que o Francisco Assis também já teve. Eu desde 2011, mas mais concretamente desde 2015, sou membro da delegação do Parlamento Português a uma coisa chamada Conselho da Europa. O Conselho da Europa muitas vezes é confundido com o Conselho Europeu, mas o Conselho da Europa é a instituição mais antiga da Europa, é uma instituição que tem sede em Estrasburgo, reúne 47 países, tem 800 milhões de habitantes, e é uma entidade que não tem as mesmas funções, nem os mesmos meios que a União Europeia, não tem dinheiro, mas trabalha com esses países todos. Imaginem o que é os países da União Europeia, indo por aí fora, com exceção da Bielorrússia, indo até à Rússia, até ao Azerbaijão, à Geórgia, enfim, todos os países do Bloco Leste, e que trabalha essencialmente nas questões dos direitos humanos, do Estado de Direito, da democracia, que também é uma Europa. Nós, normalmente, quando falamos da Europa, da União Europeia e desta Europa mais restrita, e da Europa, esquecemos um pouco que a Europa é muito mais do que isso, e que esta Europa também existe, também tem problemas muito específicos e que cada vez mais, tendo em conta as alterações recentes em termos mundiais, as próprias alterações nos Estados Unidos, a situação na Rússia, a situação na Turquia, nos vai cair cada vez mais dentro deste espaço mais fechado, deste espaço mais privilegiado que é a União Europeia, mas que tem problemas muito comuns. Não tanto os problemas das migrações, não tanto os problemas económicos, mas tem, por exemplo, relativamente a esta deriva mais radical da extrema-direita, vamos utilizar este termo, mas de nacionalismos, com problemas cada vez mais acentuados, mesmo sobre o próprio futuro dos regimes democráticos, das liberdades, dos direitos fundamentais. E eu tenho, ao longo dos últimos anos, tido uma experiência muito enriquecedora que me permite olhar para a Europa com outros olhos, aliás, como o Francisco Assis, que foi membro também da delegação portuguesa e vice-presidente da delegação portuguesa no Conselho da Europa, o fez durante vários anos. E realmente, nós, quando olhamos desse lado, percebemos quão importante é a União Europeia e quão é fundamental, no fundo, esta entidade, que tem uma dimensão económica muito forte, mas também tem uma dimensão de valores. Aliás, tem-se visto, o combate atual é muito menos económico e muito mais pelos valores fundamentais dos direitos e dos valores democráticos. Quando o Parlamento Europeu decide, de alguma forma, penalizar ou sinalizar os desvios que alguns dos países estão a ter relativamente àquilo que são os valores essenciais das democracias e dos países que fundam esta União Europeia, é um sinal de que a Europa, ou a União Europeia, vai muito para além da economia e continua a ter esses valores. Eu não vou repetir muitas das coisas que o Francisco Assis disse, mas vou relembrar, talvez de uma forma mais sistemática, o livro branco sobre o futuro da Europa, o documento do Juncker, que de alguma forma apresenta 5 cenários.
de uma forma talvez um bocadinho simplista. Aliás, tem sido acusado que este livro branco tem sido demasiado pragmático, mas no fundo as perguntas é o mesmo. O que é que nós queremos? Qual é a ambição? Qual é o futuro que nós queremos para a Europa? A Comissão apresentou o ano passado um documento em que diz: há aqui 5 cenários possíveis, um deles é o que o Francisco Assis referiu, uma Europa a várias velocidades. Eu confesso que também sou muito defensor desta ideia. Uma ideia de poder ajustar um bloco com 27 países, com 28 ou com 27, mas admitindo que o caso do Reino Unido está resolvido. Eu ultimamente tenho ouvido alguns comentários, com certeza, dos trabalhistas ingleses, de que a coisa não está completamente fechada e de que, enfim, ainda será possível reverter a situação. Tenho dúvidas porque acho que o debate e a forma e o processo está de tal maneira avançado que será, do meu ponto de vista, uma inevitabilidade a saída do Reino Unido. Aliás, que reconheçamos, o Francisco já relembrou as várias tentativas e a forma e as dúvidas com que os britânicos entraram sempre neste processo, com a forma como sempre estiveram contra, no tempo da Sra. Thatcher, para negociar mais um retorno, mais uns financiamentos para poder pagar menos e receber mais. Mas o que é verdade é que os próprios ingleses e os próprios britânicos, enfim, é verdade que os escoceses hoje são muito mais pró-europeus do que os ingleses, mas eles nunca estiveram confortavelmente, mesmo as elites, ou sobretudo as elites, no próprio seio da União Europeia, e, portanto, isto não é um desfecho tão inesperado quanto isso. Mas, voltando, admitindo isso, há estes cenários. Um deles é: vamos continuar como até agora. Um outro é: vamos ter uma Europa a várias velocidades. Quem quer mais Europa social, investe na Europa social. Quem quer aprofundar o mercado, quem quer aprofundar a moeda única e, portanto, um sistema monetário mais próximo também aprofunda. Há outros cenários que vamos dizer que isto é só economia, portanto temos um mercado único, o resto esquecemos os valores, as políticas sociais, as políticas de outra natureza, e portanto isto é só um mercado de grande dimensão que permite fazer trocas e facilitar a circulação de bens, de mercadorias, e portanto esta é uma questão, ou esta opção, do meu ponto de vista, é uma questão fundamental. Nós temos que discutir realmente o que queremos da Europa e saber com quem podemos contar neste momento. O que é que sentem não só os vários países, mas as pessoas, as instituições? Porque uma das críticas, e o Francisco Assis já referiu os aspectos positivos, mas vamos falar dos aspectos negativos. A Europa continua a ser sentida como um projeto das elites políticas. Continua a ter uma imagem de ser um projeto demasiado burocratizado, com muitas regras, com uma obsessão por harmonizar tudo. As regras são iguais para todos, quando há diferenças substanciais. Nós lembramos das velhas guerras da ASAI, relativamente a um conjunto de normas. Enfim, não vamos discutir se há ou não há razão para harmonizar, mas há ou houve uma obsessão a partir de Bruxelas, a partir dos tecnocratas e daqueles que fazem a gestão de um conjunto de políticas, de fazer uma Europa completamente rasa, com as mesmas regras e os mesmos princípios em todos os países. E, naturalmente, que esta perspectiva continua a ser hoje alimentada, ou pelo menos uma das armas de arremesso, por aqueles que querem contrariar e combater o projeto europeu. Há gente que defende, aliás, como dizia o Francisco Assis, uma Europa mais federalista, uma Europa, enfim, com uma configuração diferente e com uma essência diferente, com uma dimensão mais entre os vários países e, portanto, com não uma preocupação em criar um bloco único, todo igual, em que as leis são exatamente iguais, as regras, as normas exatamente iguais. Eu não me esqueço, no mesmo momento em que em Portugal fazíamos um esforço enorme, nas nossas aldeias, de correr com tudo aquilo que eram os espaços para alojamento de animais das nossas aldeias. Lembro-me de visitar a Baviera, e na Baviera, nas aldeias, as vaquinhas continuavam a ter os seus estábulos, e penso que hoje em dia continuavam a ter os seus estábulos dentro das aldeias. Os alemães eram e são membros da União Europeia, mas não aplicavam as mesmas regras. Nas montanhas havia de um lado o estábulo e à frente um café ou um pequeno restaurante que servia refeições.
a demonstrar que esta ideia de termos uma Europa com regras comuns, mas que depois que os países ajustavam de forma diferente, fazia também com que o próprio projeto europeu muitas vezes foi mal percebido pelas pessoas, porque continuava a ser um projeto de elite. E esse é um aspecto importante para o qual os países e os governos também têm culpa. Nós, muitas vezes, não só em Portugal, mas temos esta sensação. Quando as coisas correm bem, se não fossem os investimentos europeus, nas infraestruturas, no saneamento básico, nos equipamentos coletivos, nas escolas, eu não sei se esta escola provavelmente foi financiada com fundos europeus, a estrada com que chegamos aqui foi financiada com fundos europeus, o saneamento básico. Tudo isto seria impossível para um país como Portugal, com os recursos que tem e com as limitações, sem o financiamento europeu. Nós nunca valorizamos este contributo que a Europa teve relativamente aos nossos países. Mas quando as coisas corriam mal, como aconteceu agora na Itália, todos devem saber, quando a ponte caiu, a culpa é de Bruxelas. E os governos, muitas vezes, utilizaram a Europa para justificar os problemas e as dificuldades que tinham, mas nunca utilizaram a Europa para justificar e, de alguma forma, valorizar os sucessos e os objetivos que foram concretizados. Portanto, esta ideia de uma Europa elitista, burocrática, continua a ter um peso muito grande e, por muito esforço que tenha sido feito nos últimos anos, ainda não foi possível. O olhar que a grande maioria dos europeus tem sobre Bruxelas ou sobre a União Europeia é de um projeto que tem valia, mas que tem estas limitações. Um outro aspecto tem a ver com os grandes desafios. Eu dizia que é importante sabermos se nós queremos mais Europa, se queremos aprofundar um conjunto de matérias, se queremos continuar, como até agora, com esta diversidade e com, uma lentidão natural no avançar de alguns processos e de algumas políticas, dependendo de países que não têm os mesmos interesses, não têm as mesmas vontades e que vão continuar a atrasar o passo e, portanto, deixar que quem quiser avançar mais em algumas áreas o possa fazer, como acontece, por exemplo, na questão da moeda única. Se nós queremos aprofundar a moeda única e o sistema monetário, temos que, naturalmente, dar mais passos. Avançar, por exemplo, em matéria orçamental, avançar, por exemplo, em matéria fiscal. Eu sou muito favorável a essa ideia de que a Europa possa ter várias velocidades, não põe em causa o projeto europeu, tem que ter, naturalmente, regras, uma organização, um modelo até funcional diferente, mas permite criar uma Europa que pode caminhar mais longe e que pode mostrar resultados em algumas áreas e reforçar a sua competitividade. Porque o pior que pode acontecer à Europa neste momento é que, face a estas dificuldades todas, entramos num processo em que um conjunto de países trava definitivamente o próprio processo e o próprio projeto europeu e, de alguma forma, possam comprometer a sua eficácia. E depois há, do meu ponto de vista, 3 temas fundamentais. O Francisco Assis falou no tema das migrações e eu não posso estar mais de acordo. Eu julgo que, do ponto de vista das migrações, há uma realidade, e a realidade é clara, é factual, mostra que houve um processo que aconteceu e que foi crescendo durante uma série de um tempo em que a crise síria era mais acentuada, mas que tem vindo a diminuir. Agora, há uma diferença, é que continua a ser a arma de arremesso de alguns grupos políticos, de algumas forças políticas, e continua a ter um impacto enorme em muitos países, sobretudo aqueles mais atacados e mais afetados pelo fenómeno migratório, e convenhamos, a Europa não foi capaz de responder nem a tempo, nem bem. Várias tentativas, nomeadamente, aquele exercício de procurar descarregar nos países que serviam de tampão, nomeadamente a Turquia, negociando com esses países uma solução para resolver o problema e para evitar que os migrantes chegassem à Europa, foi uma solução que, demonstrava sobretudo que os países e, sobretudo, os responsáveis governamentais queriam era afastar o problema do centro da Europa e não resolvê-lo. A outra questão foi não agir imediatamente relativamente à separação efetiva entre refugiados e entre migrantes, porque uma coisa são os refugiados que fogem por razões de perseguição, por razões de guerra, outras são todos os fluxos migratórios de gente que por razões económicas e que são razões completamente aceitáveis e compreensíveis e normais, mas não havendo a capacidade para receber esta gente toda
Havendo divergências fundamentais entre os vários países relativamente a estas várias componentes das migrações, a Europa foi lavando as mãos e foi, de alguma forma, adiando a resolução do problema, deixando-se, de alguma forma, enredar num conjunto de outro tipo de movimentos. Enfim, poderemos depois entrar no debate relativamente a esses detalhes, mas o que é verdade é que saímos todos muito mal, não fomos capazes de gerir esta situação e, sobretudo, as situações de emergência com a capacidade política e a urgência que a situação precisava, e o problema migratório foi um problema que foi utilizado pelos grupos mais radicais, nomeadamente da extrema-direita, para conquistar, de alguma forma, até de um modo muito simplista, muito irracional, mas alimentar os medos das pessoas, associando o problema da migração a problemas sociais e a problemas económicos, e que fez com que, hoje em dia, por exemplo, do meu ponto de vista, a emergência de movimentos da extrema-direita na Suécia, ou na Hungria, ou na Polónia, em países que têm situações económicas e histórias e culturas completamente diferentes, é preocupante. É preocupante porque, de alguma forma, esta mesma utilização das migrações para alimentar os medos, para despertar e fazer ressuscitar medos e colocar as pessoas escolhendo opções radicais na própria Itália. É indiscutível que o aparecimento e o peso que algumas forças políticas mais radicais tiveram em Itália estão associadas às migrações. Portanto, eu acho que esta questão das migrações, mesmo tendo acabado, de alguma forma, ou pelo menos para já reduzido fortemente os movimentos migratórios, continua a ser um tema do ponto de vista político, relativamente ao qual a Europa tem que ter uma posição muito mais clara e uma política muito mais eficaz. Tanto mais que nós vamos precisar, a Europa vai precisar de gente. Como aconteceu nos anos 60 e no final dos anos 50, com muitos dos nossos conterrâneos que saíram daqui e que foram acolhidos de braços abertos na Alemanha e na França, nós vamos precisar no futuro de mais gente, porque todas as projeções demográficas, todas as avaliações dizem que, naturalmente, vão faltar braços e vai faltar gente para poder garantir, no fundo, o suporte económico destes países. Portanto, para mim, as migrações é um tema fundamental. Um outro tema tem a ver com as questões económicas. O mundo está a mudar a um ritmo muito, muito rápido. E nós temos um problema, enfim, é a nossa condição natural. Nós estamos habituados a olhar para o futuro um bocadinho pelo retrovisor, com as nossas experiências de vida, com os próprios movimentos e com as dinâmicas que estamos habituados, com as transformações que estamos habituados a ver. Mas pensem bem, os últimos 20 anos, antes de haver computadores, imaginem, ou pensem um bocadinho nas transformações e nas mudanças que aconteceram nos últimos anos, nas últimas 2 décadas. Foram mais profundas, mais importantes, mesmo a nível daqueles aspectos fundamentais como é o trabalho, como é o emprego, foram enormes. Ora, todos os estudos dizem que a próxima década e as próximas 2 décadas vão ser brutais. E nós estamos relativamente atrasados, nós europeus, nós Europa, e desse ponto de vista não posso estar mais de acordo, nós só conseguimos vencer o que aí vem se realmente a Europa for um bloco economicamente forte, for capaz de recuperar algum desse atraso e for capaz de desenvolver os mecanismos e as políticas necessárias para enfrentar a robotização, a ideia de que vai haver um conjunto de empregos que vão desaparecer. É inevitável. Não sei se lembram, mas nós já vivemos algumas destas coisas. Lembram-se quando nas portagens das autoestradas estavam cheias de gente? Lembram-se quando as bombas de gasolina tinham uma série de gente a trabalhar? Vão ver nos supermercados, muitas das caixas e muitas das pessoas que estão ali a trabalhar vão desaparecer. Há uma quantidade de empregos que vão desaparecer graças a um conjunto de desenvolvimentos e de tecnologias que vão... E isto vai ter uma escala e uma projeção que nos obriga a antecipar e a encontrar soluções para resolver o problema do emprego. Reparem que um dos maiores problemas que nós hoje temos do ponto de vista social, económico e político tem a ver com os jovens. As gerações como a minha e provavelmente a de Francisco Assis, nós quando acabávamos um curso superior tínhamos mais ou menos a garantia de que iríamos ter um emprego. E portanto que o problema iria ser, enfim, era uma questão de alguma aplicação, trabalho, empenho, e tínhamos o problema resolvido. Hoje em dia, um dos grandes problemas que existe, para além das desigualdades sociais, que é outro problema importante, este problema do emprego e sobretudo da expectativa e da esperança dos jovens relativamente à sua inserção no mercado de trabalho, da vida em sociedade, é um dos grandes desafios.
E eu julgo que, para além de algumas políticas importantes que a Europa tem desenvolvido e a União Europeia tem desenvolvido, nós ainda não fizemos nem trabalhamos o suficiente para garantir o impacto e o choque que aí vem. E, sobretudo, garantir condições para que as gerações futuras consigam ter essa possibilidade de se inserirem no mercado de trabalho, terem a sua realização pessoal, profissional, familiar, que tem muito a ver também com os problemas da demografia que nós vivemos, quer dizer, a precariedade, as dificuldades de trabalho, de alguma estabilidade, para além de outras alterações de natureza cultural, social, criaram muitas dificuldades em matéria da própria reposição das gerações, mas esse para mim é um problema fundamental. E eu tenho visto que há um debate muito grande na União Europeia, mas continuam a tardar algumas políticas eficazes desse ponto de vista. Nós, aquilo que o Francisco dizia há pouco sobre a relação com a indústria, a Europa perdeu completamente a sua indústria porque imaginou a certa altura, e aí não foram só os políticos, os economistas diziam, nós podemos deixar os chineses fabricar as peças, nós ficamos com a inteligência, nós ficamos com os engenheiros, nós fazemos o desenho das peças, nós fazemos a concepção, nós depois vendemos. Só que os chineses, rapidamente, passaram da produção à concepção, à comercialização, dominaram a fileira toda. E, portanto, no setor automóvel, por exemplo, foi um dos casos onde isso acontecia. Nós achávamos que eles iam fazer os nossos automóveis lá e depois que nós os importávamos, que eles traziam para cá outra vez para vender. Perdemos completamente numa série de áreas estratégicas, áreas fundamentais, e essa capacidade de controlar e influenciar as fileiras produtivas. E, naturalmente, que perdendo a indústria continua a ser uma parte fundamental da economia. Achávamos que iríamos desenvolver outras áreas económicas, outras fileiras para substituir a indústria. O que é verdade é que não conseguimos fazer. Reparem que, por exemplo, nas grandes empresas, na área das novas tecnologias, quantas são europeias? Perdemos completamente a guerra. Marcas de computadores, de telemóveis. Hoje em dia, as novas tecnologias e a produção industrial associada às novas tecnologias é completamente dominada por países que não são europeus. Nós na Europa não perdemos, aliás, as poucas marcas com alguma relevância desapareceram todas. Continuamos a ter em alguns setores, como o setor automóvel, alguma importância e alguma capacidade, graças muito à indústria alemã. Mas, de resto, a França tem uma crise profunda na sua indústria. Nós, enfim, temos algumas áreas, é verdade, por exemplo, no setor dos têxteis e do calçado, depois de termos perdido para a China, recuperamos algumas das coisas e estamos hoje, no setor do calçado, é evidente, deixámos só de ter os produtos baratos e produzidos para outros, começamos a ter alguma importância, mas é fundamental. O setor industrial e a recuperação deste setor industrial é essencial para o futuro da Europa e, sobretudo, é fundamental pensar neste problema da reposição da economia europeia. Nós só o conseguiremos fazer em conjunto, Portugal isoladamente, a própria Alemanha, se tivesse a certeza de que conseguiria, nesta globalização, reposicionar-se e ter um papel importante, provavelmente não teria a mesma convicção relativamente ao projeto europeu que tem hoje. E muita da gente que está arrependida, ou pelo menos tenta reverter o processo do Brexit, pensa da mesma forma. É que, mesmo admitindo que seria ótimo para os ingleses continuarem no sistema financeiro, onde eles realmente tinham e têm uma posição privilegiada, fora da Europa, continuar a ter uma economia importante, hoje em dia percebem de que a saída do Reino Unido do projeto europeu pode ser fatal para a própria economia enfim, do Reino Unido. E mesmo a ideia de poder ter uma relação privilegiada com os Estados Unidos, sobretudo em momentos como este, com a imprevisibilidade enfim, isto é o termo mais simpático que ocorre relativamente à governação e a esta orientação do Sr. Trump, é muito complicado, porque ninguém consegue, eu acho que nem ele próprio, perceber o que vai acontecer nos próximos anos e, portanto, criar um projeto de desenvolvimento económico assente numa relação, num país onde há estas mutações, onde há esta indefinição toda, é muito complicado. Portanto, a segunda ideia e o segundo tema é esta da economia. E um terceiro tem a ver com a Europa social. Eu julgo, e eu sou muito sensível a essa matéria, nós hoje temos um problema
complicado. E não é por hoje o Bloco de Esquerda e o PCP terem discutido a relação entre o vencimento dos funcionários e dos dirigentes das empresas. É porque há um problema de desigualdade social que se acentua e que se agrava e que tem muito a ver com, por um lado, a globalização, mas também com este sistema, ou este modelo económico que nós temos, onde a dimensão financeira é claramente dominadora relativamente a todas as relações de produção ao longo da cadeia. Dito de outra forma, é verdade que a especulação financeira, os ganhos imediatos, os ganhos próximos e a própria desregulação dos mercados financeiros subverteu completamente as relações económicas. E nós hoje temos um problema muito, muito complicado, que é um problema fundamental para as próprias democracias. Na minha opinião, acho que muitas das questões que se estão a colocar hoje relativamente à emergência de partidos mais radicais não têm a ver só com questões de imigração, não têm a ver com questões ideológicas, têm a ver com os medos e com os sentimentos que as pessoas têm. Em países que tiveram, ao longo dos últimos 30, 40 anos, uma situação económica muito estável e que, de um momento para o outro, começam a ter problemas enormes e dificuldades cada vez mais acrescidas. E a Europa tem e pode ter um papel fundamental em termos sociais. Não é só em poder aproximar os próprios Estados e as próprias condições. Por exemplo, tem-se falado muito na existência de um subsídio de desemprego ou de apoios sociais ao desemprego a nível europeu, mas tem a ver sobretudo com o modelo social europeu, que tem, do meu ponto de vista, do ponto de vista da coesão social, do próprio valor da Europa, uma importância enorme. E, naturalmente, que se nós não tivermos uma Europa fundada neste valor face às dificuldades e aos problemas que se avizinham, eu aí já sou muito mais pessimista. Eu acho que nós não formos capazes de... só uma nota aqui, enfim, uma nota de rodapé. Aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos não tem só a ver com o senhor que enfim, tem alguns problemas de equilíbrio e algumas dificuldades de visão e de leitura do mundo. Tem a ver também com situações sociais muito complicadas e com problemas que foram provocados por uma globalização que criou, por exemplo, zonas que tinham, Estados federais, Estados que tinham uma base industrial e que votavam, por exemplo, nos democratas, e que foram, face ao processo de globalização, completamente, de alguma forma, enfim, marginalizados por todo este processo. E, portanto, eu temo que o impacto das transformações económicas que aí vem, se não tiver por trás um projeto e um Estado social capaz de ajustar, no fundo, essas transformações, acomodá-las e mitigá-las, que nós possamos entrar em dificuldades cada vez maiores. Naturalmente que há outras questões, há as questões das alterações climáticas, que são muito importantes. Os problemas das alterações climáticas são problemas que vão ter impacto e que estão a ter impacto a todos os níveis, económico, enfim, social, político, de várias dimensões. A Europa tem tido um papel importante e tem dado um passo importante no sentido de poder responder a esses desafios. A questão da segurança é outra das dimensões também que me parece importante. Nós não sabemos o que vai acontecer relativamente ao futuro, quer na NATO, quer na posição dos Estados Unidos. Tudo é possível, mas o que é verdade é que a Europa tem que pensar que tem que começar a tratar dos seus problemas, tem que garantir a sua segurança e a segurança dos seus cidadãos e, portanto, tem de alguma forma poder ter respostas para isso. Todos esses problemas são importantes, há outros, mas do meu ponto de vista, os três que eu referi são aqueles que mais me preocupam neste momento e são aqueles que devem merecer não só uma resposta adequada da Europa, mas que devem justificar o projeto europeu, que continua a ser muito importante, não só para todos os europeus, mas em particular para nós, Portugal, portugueses. Julgo que é um desafio que devemos continuar a abraçar e um projeto que devemos continuar a trabalhar por ele e a caminhar neste sentido. Muito obrigado.